Bem-vindo a todos, eu sou o Rodrigo Costa e esse é a apresentação do meu projeto final de conclusão de curso. Nele eu emprego uma metodologia para modelagem de um controlador universal para mobilidade elétrica baseada na norma 61850. Nele eu separei essa apresentação em 6 partes, na qual eu vou iniciar apresentando, né, o tema de mobilidade elétrica e o crescimento urbano, na qual, hoje em dia é muito fácil a gente poder observar, o crescimento da micromobilidade, como bicicletas, patinetes e demais veículos elétricos, sendo utilizados, como também veículos compartilhados, e o crescimento de veículos elétricos convencionais, né, como carros, motos, entre outros. Então, para isso, para a gente poder manter essa operação segura e confiável, é necessário a gente realizar a supervisão dos parâmetros, né, e a regem. Então, essa supervisão ele vai apoiar na análise de falhas e na tomada de decisões de pontos críticos. Para isso, é muito utilizado dispositivos eletrônicos inteligentes, né, IEDs, e muitos fabricantes, eles realizam a utilização desses IEDs em sistemas embarcados, porém, esses IEDs normalmente são, propriedades intelectuais dos fabricantes e são muito fechados, né. Então, essas soluções proprietárias, normalmente é necessário softwares, do fabricante para realizar configurações, é difícil realizar customizações, então fica uma coisa coisa mais, fechado, né. E a IEC 61650, ela também traz essa parte da modelagem desses dados e da comunicação desses dados utilizados pelos IEDs, e ele traz mais uma padronização para os dados, né, que cada fabricante pode fazer de um jeito e tal. Então, aqui ele tenta trazer mais um padrão para todos, para poder ser interoperável, né. Porém, essa norma ela é dividida em muitas partes, e com isso ela dificulta um pouco a compreensão, né. Por ter muitas partes, você tem que olhar várias partes da norma para poder entender um tema. Então, como objetivo desse trabalho, né, é propor uma modelagem com base nessa norma, que seja orientada a objetos, que é a base da norma, seja padronizada e possa ser modular, né, cada solução pode ser modular e escalável. Para isso eu vou modelar um controlador, na qual ele vai representar um veículo elétrico, uma estação de recarga e o próprio controlador, né. E com isso a gente vai realizar a comunicação com o sistema escada. O intuito é que ele seja reprodutível, né, open source e utilize um SBC para poder realizar essa comunicação. Então, as expectativas é utilizar esse SBC como servidor MMS, que é um protocolo definido na norma, e que ele consiga se comunicar com o sistema supervisório SCADA, e esse sistema seja o cliente MMS na qual vai fazer requisições para esse servidor. Para isso eu vou utilizar a biblioteca lib61650, que é uma biblioteca em linguagem C, na qual ela já tem algumas soluções para esse servidor MMS. Então, a expectativa para o passo a passo do projeto é definir o que vai ser modelado, né, verificar na norma se ela possui modelagem ou não, se não, modelar de acordo com as definições da norma, inserir esses dados em uma tabela para uma visualização e organização mais fácil, né, dos dados, com esses dados validados, incorporar essa configuração no SBC, que será utilizado o Raspberry Pi, e configurar agora o lado também do cliente MMS do supervisório, e por fim realizar essa comunicação e supervisionar os dados monitorados. Então, para isso, aqui eu vou deixar mais exposto, como foi feita a modelagem, que utiliza nós lógicos, objetos de dados, CDCs e entre outras, nomenclaturas apresentadas na norma. Como resultado, a gente tem essa tabela grande de modelagem, na qual a gente consegue ver tanto a modelagem do dado a ser comunicado de identificação do veículo elétrico, como também dados gerais de operação da bateria. Como resultado, para incorporação, foi realizada também um passo a passo, na qual ele segue uma estrutura lógica, né, na qual eu primeiro vou testar a conectividade desse Raspberry Pi com a rede, vou fazer uma configuração para poder acessar ele de forma remota, vou fazer a adição dessa biblioteca mencionada, vou organizar os dados dessa biblioteca, ponderar o que é pertinente ou não para a minha aplicação, e incorporar esses dados da tabela apresentada nessa biblioteca. E por fim, realizar testes iniciais para poder validar essa comunicação. Como resultado aqui também, após realizar esses testes iniciais, foi configurado o lado do servidor do cliente MMS, que era o Ellipse, e com isso a gente pode ver aqui os dados de saúde da comunicação do controlador, na qual ele tem valor 1, quer dizer que tá ok essa comunicação. Eh, e em último caso foi também observado como esses dados são apresentados na rede, utilizando o Wireshark, para poder capturar essa comunicação e observar como que ela está sendo feita. Então, o cliente MMS faz uma requisição para o servidor, vê essa requisição, vê se ela é válida ou não, e realiza a leitura do dado solicitado, que aqui era a saúde do controlador, ele está mandando de volta para o cliente falando que está ok. Por fim, com essa validação, é possível verificar a efetividade dessa metodologia e realizar a utilização em soluções reais e apresentar a relevância da estrutura padronizada proposta pela norma, né. Para trabalhos futuros, vale ressaltar a exploração da comunicação GUSE, também estabelecida nessa mesma norma, e incorporar uma conectividade 5G para soluções móveis.
É que é só alguma das referências utilizadas para esse projeto, e obrigado.